princípio da taxatividade, lembra que os recursos devem estar enumerados no código? Quando eu pego esse princípio da taxatividade e vou verificar quais são esses recursos, eu não vou encontrar o recurso adesivo. Porque recurso adesivo não é espécie de recurso. Recurso adesivo é uma forma que eu tenho para interpor um determinado recurso. Então, o recurso adesivo de uma apelação é uma apelação. O recurso adesivo de um agravo, se for o caso, é um agravo. Adesivo por quê? Porque ele adere ao recurso principal. Adesivo porque ele adere ao recurso principal. E é dele dependente, como se fosse um parasita. Como se fosse um parasita. Em que momento o recurso adesivo deve ser interposto? O adesivo deve ser interposto no prazo das contrarrazões. Então, o recorrido interpõe o recurso adesivo no prazo das contrarrazões. Detalhe, esse recurso adesivo só será recebido se o recorrido apresentar as contrarrazões. Então, ele tem que apresentar as contrarrazões, ele tem que apresentar o recurso adesivo ao mesmo tempo. Esse recurso adere ao outro e dele, como eu disse, é dependente. E ele não tem, presta atenção que eu vou falar agora, ele não tem autonomia. Se o recurso principal for extinto por qualquer motivo, o adesivo também será. O adesivo também será. Ele depende do outro. Imagine que o autor pediu 100 mil reais, o juiz condenou o réu a pagar 95, o autor está satisfeito com os 95. Mas aí o réu recorre. O que faz o autor? Apresenta um recurso adesivo. Fala assim, olha, o tribunal mantém os 95, mas já que ele recorreu, aumente para 100. E aí eu tenho essa figura tão importante. Lembre-se, não é um recurso em espécie. Muito bem, meus amigos, muito bem. Tenho certeza que você está acompanhando. Tenho certeza que você está acompanhando. Tenho certeza que você gostou muito. Tenho certeza que você está motivado a estudar mais. Absoluta. Olha como é importante o processo civil nas nossas vidas. Olha como não é difícil o processo civil. Olha como ele pode ser útil na nossa atividade profissional e no nosso dia a dia. Olha, não vai embora. Não vai não. Fica aí, calma, respira. Sabe por quê? Nós já vamos ao nosso terceiro bloco. X da questão, o X da questão, 2 testes para você. Sai daí não, 1 segundo, estaremos de volta. Vamos lá, o nosso bloco X da questão, 2 testes. Presta atenção, vamos lá. Vamos ler aqui o enunciado, vamos ler as alternativas com calma, né? Vamos agregar conhecimento. Vamos lá. Considerando que, ao examinar uma inicial, o juiz tenha detectado a ausência de uma das condições da ação e indeferido seu processamento, antes mesmo de levar ao conhecimento do réu a existência do pedido, e que o autor tenha interposto apelação a essa sentença no prazo legal, assinale a opção correta. Primeira coisa que tem que ver um teste é se é para assinalar correta ou incorreta, né? Porque o nosso raciocínio todo é voltado à correta, mas cuidado com a armadilha. Se estiver incorreta, olha, o índice de erro é maior quando pede para assinalar aquela que está errada. Então, fique atento. Nesse caso, é a correta. Vamos lá. Alternativa A. Somente após o juízo de admissibilidade positivo, o juiz prolator da decisão recorrida pode exercer o juízo de retratação. Admitido o recurso, o relator pode afastar a causa do indeferimento da inicial e julgar o mérito da ação. A interposição da apelação determina necessariamente a citação do réu para a apresentação das contrarrazões. O prazo de 48 horas que o juiz prolator da decisão recorrida tem para exercer o juízo de retratação é próprio, de modo que ele não pode mais se retratar se esse prazo for ultrapassado. Vamos lá? Então vamos lá. Alternativa A. Somente após o juízo de admissibilidade, positivo, o juiz prolator da decisão recorrida pode exercer o juízo de retratação. Na verdade, não.
Na verdade, não é após a admissibilidade. É interposto o recurso, o juiz terá o prazo de 48 horas para se retratar. Interposto o recurso, ele terá 48 horas para se retratar, tá? Então, não é após a admissibilidade. Antes mesmo de verificar se o recurso será admitido ou não, ele pode se retratar. B, admitido o recurso, o relator pode afastar a causa do indeferimento da inicial e julgar o mérito da ação. Isso será possível, sim, se o réu foi devidamente citado. Se o réu foi citado, isso poderá acontecer. Artigo 515, parágrafo 3º. C, a interposição da apelação determina necessariamente a citação do réu para a apresentação das contrarrazões. Não, no caso do indeferimento da petição inicial, não há necessidade da citação do réu. D, o prazo de 48 horas que o juiz prolator da decisão recorrida tem para exercer o juiz de retratação é próprio, de modo que ele não pode mais se retratar se esse prazo for ultrapassado. Ao contrário, esse prazo é impróprio, é um prazo do juiz impróprio, portanto, ele poderá sim se retratar após esse prazo. Ficamos então com a alternativa B de bola, não é? Admitido o recurso, o relator pode afastar a causa de deferimento e julgar o mérito da ação, desde que, embora não tendo o teste, o réu tenha sido citado, tá bom? Tranquilo, nada de mais, fácil, Vamos ao próximo teste. No que concerne aos recursos do processo civil, assinale a opção correta. O reexame necessário possui natureza jurídica de recurso. B. A parte poderá interpor 2 recursos contra a mesma decisão. C. Havendo recurso de apelação, diante do silêncio da parte recorrida, as questões de ordem pública serão transferidas ao tribunal em razão do efeito devolutivo. D. As condições da ação não poderão ser analisadas pelo tribunal ao julgar um recurso. Vamos lá? Olha, teste que analisa várias questões, várias situações importantes. Vamos ver a alternativa A. Olha lá, vamos lá na alternativa A. O reexame necessário possui natureza jurídica de recurso. Olha, presta atenção. Reexame necessário não tem realmente natureza recursal. Por quê? Porque não há um inconformismo. Não há necessidade de que o procurador, seja do município, do Estado, da União, interponha o recurso. Mesmo que não haja o recurso, haverá o reexame pelo tribunal. Haverá o reexame do tribunal. Isso não é necessariamente fruto de um inconformismo. Isso não significa que houve recurso. O que há é a remessa ex officio. Remessa ex officio. Não existe recurso ex officio. O juiz não recorre da decisão dele mesmo. Não existe recurso. É remessa ex officio. Poder público é parte vencida, ele remete de ofício ao tribunal. Não tem natureza recursal. Tá? B. A parte poderá interpor 2 recursos contra a mesma decisão. Já vimos isso aqui. É o princípio da singularidade ou da unicidade. Vocês estão vendo uma coisa? Veja como é importante a análise desses recursos, e principalmente dos princípios. Se a gente tem conhecimento do princípio, a gente responde esse teste com tranquilidade. Você já aprendeu isso aqui hoje, não é? Princípio da singularidade, só cabe um recurso contra a mesma decisão. Eu não posso interpor 2 recursos ao mesmo tempo. Mas certamente alguém deve ter pensado, mas eu posso interpor embargo de declaração e apelação contra uma sentença? Pode, mas não ao mesmo tempo. Primeiro você interpõe embargo de declaração e depois a apelação. O que esse princípio impede é a interposição de recursos simultaneamente. Não se esqueça, temos excepcionalmente o caso do recurso especial e do recurso extraordinário. Esses poderão ser interpostos simultaneamente. Ok? Alternativa C. Havendo recurso de apelação, diante do silêncio da parte recorrida, as questões de ordem pública serão transferidas ao tribunal em razão do efeito devolutivo. Esse é um ponto importante pelo seguinte: o que diz o efeito devolutivo? Ele diz o seguinte, que o tribunal só poderá analisar efetivamente aquilo que foi alegado. O tribunal não pode analisar uma matéria que não foi alegada no recurso. Por quê? Porque se a parte não alegou aquela matéria, significa que ela concorda com ela. O juiz condenou o réu a pagar danos morais e danos materiais.
E o réu só recorre dos danos morais.